menininho levantou a mão. É rico, professora. Eu falei, não deixa de ser, né? Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Luana, aqui do canal Sora Me Ajuda, e hoje eu vou partilhar com os professores sobre como eu trabalho interpretação de textos literários com os meus alunos. Antes da gente começar o nosso papo, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e se você tiver alguma sugestão de vídeo, pode comentar aqui embaixo que ele aparece nos próximos vídeos para você. E percebendo a dificuldade, principalmente dos mais novos, na compreensão desse texto literário, comecei a pesquisar, ir atrás de cursos, entender um pouquinho mais sobre essa interpretação, né? Como construir essa interpretação com eles, principalmente no fundamental, né? Mas também serve para o ensino médio e eu acho que às vezes a gente se esquece de que nem tudo é tão óbvio assim para eles, né? Então eu criei um tipo de rotina para a interpretação desses textos, né? Então a primeira coisa é ler o texto com eles. Eu vou usar como exemplo o texto A Moça Tecelã, da Marina Colasanti. Posso deixar o link para vocês aqui embaixo conhecerem esse texto que é maravilhoso. Resumindo, né, a Moça Tecelã, ela era uma moça que tecia o dia, a noite, o sol, o peixe, o leite, e aí um dia ela mesma teceu um tempo em que ela se sentiu sozinha e ela resolveu que queria ter um marido. Então ela tece um marido. Quando esse marido chega, ele não é da forma como ela gostaria, né? Então ele começa a pedir muitas coisas para ela, ele descobre o poder do tear e aí ele começa a pedir que ela teça cavalos, estábulos, estrebarias e castelos e mundos e mais fundos. E aí ela se sente muito triste e a tristeza dela fica maior do que o castelo e ela decide desfazer o marido. Então ela vai destecendo o marido, né? Ela usa esse verbo. E depois ela volta a ser feliz. Então, em uma primeira leitura, o que os alunos geralmente dizem? Eles recontam a história, né? Então eu peço, pessoal, quem pode recontar com as suas palavras o que a gente leu? Eu achava que isso era uma técnica totalmente ultrapassada lá do meu tempo. Não, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que eles entenderam, a gente supõe. Ah, não, mas isso é fácil. Ah, não. E quando eles ouvem o colega formulando, eles começam a pensar também. Por quê? Muitas vezes a nossa explicação ela já está envolvendo uma relação com a vida, um aprofundamento da metáfora e a única coisa que eles precisam entender naquele momento é o que aconteceu na história, né? Então, aí uma aluna diz, tinha uma moça que tecia o dia e a noite, um dia ela quis um marido, ela teceu o marido, não era do jeito que ela queria, então ela matou o marido. Aí eles começam a pensar, matou? Mas isso não disse no texto. Então é uma interpretação minha. Então vamos repensar, ela desteceu o marido, legal. Então beleza, e depois como é que ela se sentiu? Ela se sentiu muito feliz. Então a gente recontou a história. E aí que a gente começa, será? Né? Então ela desteceu o marido, ela matou o marido, será? Bom, naquela interpretação dela, de repente pode caber. A outra pode dizer, né? A outra aluna pode dizer, ela se divorciou. E o outro pode acreditar que realmente ela desteceu o marido, né? Esse será é fundamental para o ensino fundamental, né? Porque muitas vezes eles não desconfiam da história, né? Eles assumem como real aquilo. Tem problema eles assumirem como real? Nenhum. Mas para os nossos objetivos de reflexão sobre o texto, de interpretação sobre o texto, é interessante que eles comecem a refletir que aquilo é uma metáfora, né? E aquilo cabe em quê? É aí que a gente começa o aprofundamento das metáforas. Bom, então ela tecia o dia. O que é tecer, gente? Tecer, então eu abri uma figura de um tear, mostrei para eles, disse como funcionava e tudo mais, e eles ficaram, legal, então tecer, bom, tecer, o que é tecer a realidade? Professor, eu acho que é fazer a realidade. Legal, como é que a gente faz a realidade? É trabalhando, estudando, construindo, legal, beleza. Então, e o que quer dizer então esse tecer as coisas para o marido? Então, professora, quer dizer que ele se aproveitava das coisas que ela fazia, né? Legal, beleza, né? E aí a gente começa a pensar na relação com a vida, né? Nesse texto, por exemplo, dá para discutir a questão da mulher, a questão do casamento, dá para discutir a questão do consumismo, né? Então é muito bacana. Eu estava trabalhando o texto com eles, perguntei assim, pessoal,
como que chama, né? Alguém, como é que é o adjetivo para alguém que quer tudo, quer comprar tudo? O menininho levantou a mão, é rico, professora. Eu falei, não deixa de ser, né? Então a gente aprofunda na relação com a vida, aí começa o caso de família, né? Professora, porque a minha tia, ela fazia tudo pro marido dela. Professora, porque o meu tio, ele fazia tudo pros filhos dele, não sei o quê, né? Então a gente aprofunda e aí a gente sai do conteúdo e a gente vem para uma habilidade social, né? De reconhecer que aquilo que está sendo lido tem um reflexo na realidade e da realidade. E aí depois a gente discute um pouquinho como é que eu me sinto então em relação a isso, né? Como é que eu me sinto em relação ao consumismo? Eu sou consumista? Os meus pais estão trabalhando demais, de repente, para me dar coisas e que eu não preciso? Eu estou agindo como o homem, por exemplo, dentro dessa história, como o marido da moça tecelã? Então a gente traça um panorama, né, com eles que vai desde entender o que a história disse no seu nível mais básico de entendimento até o mais profundo, né, como eu me sinto. Dependendo do texto e da série, você pode começar pelo como eu me sinto. Como é que eu me senti ouvindo tudo isso? Como é que eu me senti vendo essa história sendo contada? É muito importante ler com eles, né? Às vezes não dá tempo, eu sei. Mas esse texto da moça tecelã, fica aí até uma dica para você, para trabalhar esse texto, é muito bacana e que dá para ler em sala rapidinho e fazer essa interpretação também. Eu tenho certeza que isso vai enriquecer muito a sua aula. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações e deixa o seu comentário. E você já sabe, se precisar de alguma coisa é só chamar. Sora, me ajuda!